sobre esse momento de disputa dos policialescos do fim da tarde. Bruno Perucca está na segunda semana de férias do Datena, o Darlisson Dutra na primeira semana conseguiu conter ali o Brasil Urgente com o Joel Datena, e agora o glorioso Bruno Perucca está com esta função. Ele que é um grande discípulo, como a galera fala, né, do glorioso Marcelo Rezende, né? Você que está chegando, deixa o like por aqui, que é super importante. Está batendo de frente com o filho do titular do programa, que é o Joel Datena. E ontem, Joel Datena foi muito bem na sua trajetória. Nós temos então o confronto entre os dois noticiosos, no caso aqui a matéria do TV Pop, né? Vou ler a audiência completa, vou ler a matéria completa do Gabriel de Oliveira, que traz o seguinte: o segundo dia do ano trouxe uma surpresa na disputa dos programas policiais no fim de tarde pela preferência dos telespectadores. E, de novo, eu venho dizendo, né, que essa é a grande disputa do fim de tarde da televisão. Band, SBT e Record vão se engalfinhar neste ano de 2025. Vamos então falar sobre essas audiências e como é que isso aconteceu. Nós tivemos aqui, nesse sentido, o Brasil Urgente conquistando a sua segunda vitória no embate com a versão reformulada do Tá Na Hora, que se firmou como a terceira força dos policialescos, né? Dessa vez, no entanto, o jornalístico comandado por Joel Datena acabou superando a atração do rival, que nesta semana está sob o comando do Bruno Perucca. Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, diz aqui o TV Pop, revelam que ambos os jornalísticos tiveram a mesma média no decorrer das exibições. Tanto o Brasil Urgente, exibido das 15h58 às 19h20, como o Tá Na Hora, levado ao ar entre 16h46 e 19h45, tiveram 2,9 pontos de média ponta a ponta. O primeiro, porém, Brasil Urgente, conquistou o terceiro lugar da sua faixa horária, com preferência de 6,3% do share dos televisores ligados na principal metrópole do país, enquanto que o segundo ficou na quarta colocação com 6,2%. Então foi por muito pouquinho, muito pouquinho. Então o confronto direto dos dois produtos teve ali Joel Datena levando a melhor sobre o Bruno Perucca. Nós tivemos aqui esse momento, né? O Brasil Urgente em sua edição regional, né? Vamos lá, o Tá Na Hora até conseguiu superar a Band durante a edição nacional, mas não teve forças diante do Brasil Urgente em sua edição regional, São Paulo, né? Que ainda disputou o público com o Jornal da Band, o principal telejornal da emissora da família Saad, também superou o programa policial do SBT. Então nós tivemos a segunda derrota apenas do Tá Na Hora desde a reformulação, né? Desde a reformulação com o Datena e com as outras figuras, é a segunda derrota apenas, a primeira do Darlisson Dutra à frente, a outra foi contra o próprio Datena, né? Foi disputa de pai e filho ali. Nós tivemos então Joel Datena, tivemos entre a exibição entre 15h58, como eu falei, né? Joel Datena está aqui na tela. A edição entre 15h58 e 19h20, média de 2,9, share de 6,3. Ficou em terceiro lugar, à frente dos 2,8 do SBT. Segundo melhor desempenho da programação da Band no dia, segunda vitória do programa contra a versão reformulada do Tá Na Hora. Vamos então para as audiências do dia aqui, considerando esses blocos específicos, né? Nós temos aqui a Globo com a sua média tradicional de 9,6, quase 10 pontos ali, é menos do que a Globo conseguia dar. A Globo tem tido dificuldades de ficar acima dos 2 dígitos de média nas 24 horas, mas é isso. A Record, por exemplo, vem em segundo com 3,6, né? O Cidade Alerta teve ali 2,8 na primeira parte, 3,6 na segunda parte, 4 na terceira parte e no Regional São Paulo 6,1. É um fenômeno, né? O Cidade Alerta tem muito público e quase que às vezes quase que soma a audiência dos dois, né? Aliás, nesse caso aqui, soma a audiência de Band e SBT. Nós temos no SBT, então, o Tá Na Hora com 2,9, o Fofocalizando entregou com 2,8 e o SBT Brasil ficou com 3,9. Chaves depois com 4,2, né? Então tivemos essa movimentação. Mas o Tá Na Hora 2,9 entregou para o SBT Brasil, que cresceu em 1 ponto aqui. E antes tinha o Fofocalizando com 2,8, no caso do SBT. No caso da Band com o Joel, vamos ver como é que porque a Band, de novo, ela tem uma audiência residual, né? A gente sabe disso. Aqui a gente tem o Melhor da Tarde da Kátia Fonseca entregando com 0,9, o Brasil Urgente vai para 2,4 no nacional, o Brasil Urgente São Paulo
3,3, entrega para o Jornal da Band, que fecha em 3,4 na Grande São Paulo. Esta é a característica, né? A média 24 horas da Band foi 1,1 ponto, do SBT 2,9 na média 24 horas, e a Record 3,6, como saiu a notícia recentemente que em 2024 a Record se estabeleceu e permaneceu na segunda colocação, com SBT e Globo perdendo público, a Globo em primeiro disparado perdendo público, e o SBT em terceiro lugar perdeu o público também com as reformulações que aconteceram. Então agora é um caminho duro para conseguir chegar de novo a este outro lugar e conseguir uma nova vertente de audiência nesse sentido. O SBT deixou escoar muita coisa ali. E de novo, o jornalismo ao vivo, quando a gente fala de jornalismo ao vivo, quem falou, acho que foi o Ricardo Feltrin que eu ouvi falando sobre isso, não se compara à estrutura de jornalismo de Record e SBT. Ou até diria que de Band e SBT tem muita diferença, porque a Band tem muita capilaridade também por conta das rádios, né? A Band é muito forte no rádio, com a Band News no Brasil inteiro, então a estrutura de jornalismo da SBT é menor que as demais. Para ter 15 horas de jornalismo por dia, então é uma dificuldade. O Tá Na Hora entra no horário em que vai competir com outros dois produtos idênticos, sendo que tinha um público ali de novela mexicana que estava estagnado? Estava, mas costumava brigar um pouco melhor. Vamos ver o que vem pela frente. Muito bem, então é isso, vamos aos comentários de vocês por aqui, você que está... não vai ter comentário, não vai ter comentário porque tem 22 pessoas e apenas 10 likes. E aí eu preciso dizer aquela máxima, eu preciso trazer aquela máxima de que o meu pedido de like virou uma novela mexicana. Y la pregunta que me parte el corazón, ¿por qué no dejas el like? No dejas el like, que solamente en el olvido es realmente una maldad. No dejas el like, no dejas el like, me quedo aquí te esperando y tú no dejas más tu like. No dejas el like, no dejas el like, es solamente en el olvido es realmente una maldad. No dejas el like.